Diego Novaes foi preso em agosto de 2017 por ejacular numa passageira num ônibus. E ele teve 4 passagens por estupro e 13 por atos obscenos. Esse ataque de agosto não foi classificado como estupro e ele foi solto no dia seguinte. Porém, alguns dias depois, ele praticou o mesmo ato. E o que a gente não sabia na época é que ele tinha sofrido um acidente em 2006 e ele ficou em coma por 2 semanas. E, consequentemente, ele gerou uma vontade compulsiva que ele não conseguia controlar. O seu acidente causou um dano no lobo frontal. Um dano pré-frontal no cérebro pode criar um impulso de uma hipersexualidade tanto em homens quanto em mulheres. E os seus ataques seriam equivalentes a de um cachorro que quer cruzar numa perna de uma pessoa. É óbvio que ele é uma ameaça e que ele não pode viver em sociedade, mas a justiça deve ser diferente da aplicada com ele do que outra pessoa que controla os seus atos. Outra história similar é a de um professor nos Estados Unidos que desenvolveu uma espécie de compulsão por prostituição, pornografia e pedofilia. A sua esposa encontrou vídeos no seu computador e o denunciou para a polícia. E entre ser condenado e ir para a prisão, ele descobriu um tumor no seu cérebro, no lobo frontal, e quando ele removeu esse tumor, os impulsos que ele tinha desapareceram. Porém, após um ano, ele voltou a sentir dores de cabeça e o seu desejo por crianças retornou. Óbvio que ele fez mais exames, ele descobriu um novo tumor, ele fez a cirurgia e os desejos por crianças ou por prostituição desapareceram. Claro que não sabemos se o tumor deste professor mudou a sua vontade ou apenas liberou os seus desejos que ainda não tinham aparecido. Diante dessas duas histórias, podemos fazer a seguinte pergunta: essas pessoas agiram injustamente? Elas não tiveram o livre-arbítrio. Será que nós podemos acusá-las de pessoas injustas com atos injustos? A terceira história que gostaria de comentar é de George Stinney, que aos 14 anos ele foi condenado à cadeira elétrica, porque ele foi acusado de ter assassinado 2 meninas na Carolina do Sul em 1944. No julgamento, ele foi torturado pelos policiais e acabou se entregando. E o seu advogado não falou nada, simplesmente calou-se. E hoje sabemos que ele era inocente, que não foi ele o assassino dessas 2 garotas. Diante dessas 3 histórias, a pergunta que gostaria de fazer é a seguinte: como que nós podemos acusar alguém de imoral, de antiético, de injusto, se não sabemos o que provocou, o que promoveu com que essa pessoa fizesse tal ato? A primeira história e a segunda história das 2 pessoas que sofreram danos no lobo frontal, elas não tinham vontade, elas não tinham autonomia sobre os seus atos e, portanto, não tendo liberdade, nós não podemos acusá-las de antiéticas, de pessoas injustas. E a terceira história era um inocente que foi condenado à morte. Então, há certos casos que não temos informações suficientes para acusar certas pessoas de injustas, de antiéticas ou de imorais. A ética não é um saber acabado, não é uma tabela pronta que diz o que nós podemos ou o que não podemos fazer. Essa tabela simplesmente não existe. E mesmo se ela existisse, todo dia nós teríamos que refazer essa tabela, porque ela se tornaria obsoleta. Ética tem a ver com liberdade de escolha. Ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. As formigas também convivem. Elas trabalham 24 horas por dia e 2 ou 3 não fazem nada e ficam com tudo. No formigueiro tem que ser assim. Elas são escravas do seu instinto e não tem como ser diferente. O formigueiro da Idade Antiga é o mesmo formigueiro da Idade Contemporânea. Mas no nosso caso, a nossa convivência pode ser sempre melhorada, aperfeiçoada. Nós somos os únicos animais capazes de decidir, avaliar e julgar por nós mesmos. Portanto, friso que a liberdade é um pressuposto para a ética. Se não partirmos do livre-arbítrio da liberdade, não podemos analisar se um ato foi ou não ético. Até mais.